Então, recomeçando. Bom, pessoal, eu estou aqui me baseando, então, tá certo? Nas aulas que a gente foram feitas sobre esse artigo aqui, tá certo? Revisão bibliográfica e pesquisa, tá certo? Etapas da pesquisa. Na realidade, a gente vai fazer uma ideia da revisão bibliográfica, que seria a revisão narrativa, tá certo? A gente vai utilizar principalmente, ou foi utilizado principalmente esse texto aqui, tá certo? Estudos de revisão, implicações conceituais e metodológicas. Eu vou fazer uma espécie de resumo geral, indicando como ele se aplica na própria pesquisa em psicologia, tá certo? Particularmente em psicologia analítica. Então vamos lá, tá certo? A gente tinha dois modelos que a gente trabalhava de dissertação, tá certo? O modelo tradicional, que basicamente é um texto. Nesse aqui, como revisão bibliográfica, a gente tem um modelo tradicional, tá certo? Que acaba se ligando à fundamentação teórica. Ele se articula com esse texto e acaba sendo um capítulo. A gente tem modificado ultimamente para um modelo que a gente chama de escandinavo, que é basicamente por capítulos. Então, aquelas etapas da pesquisa tradicional, elas se articulam em capítulos, tá certo? E esses capítulos, eles formam unidades distintas. Por que eles formam? Porque eles vão ser, obviamente, publicados. Esses capítulos publicados, então, eles são principalmente na forma de artigos. De certa forma, isso implica que esse modelo, com um texto corrido de aproximadamente 120 páginas ou 100 páginas, ele se modifica. Porque o modelo em escandinavo é basicamente por capítulos. Então a gente tem vários segmentos de 20 páginas. Então isso altera principalmente essa noção de revisão bibliográfica. Tá certo? E ao alterar esse modelo de revisão bibliográfica ou de fundamentação teórica, a gente altera também um pouco a forma como a gente escreve ele. Tá certo? Então a gente tende a escrever essa parte que no modelo tradicional se coloca como revisão e fundamentação teórica. No modelo escandinavo, a gente tende a fazer aquela revisão, muitas vezes levantamento. A gente tende a fazer uma revisão bibliográfica ou um mapeamento. Só que, como é artigo, ela é, vamos dizer assim, mais sistematizada. E o segundo momento da fundamentação teórica, a gente acaba fazendo o que se chama ali de revisão narrativa. Tá certo? Então, para isso aqui, até pelo próprio crescimento da pesquisa, e como tem muitos artigos publicados, a gente tem determinados modelos para a gente fazer revisão. Tá certo? Não são mais revisões da forma tradicional, como se via, que a gente ia levantando e ia construindo. São revisões, de certa forma, estruturadas. Tá certo? Uma procura principalmente de artigos em periódicos, e isso foi possibilitado principalmente pelas bases de dados, que se colocam agora, obviamente, de forma online. Então você tem muito acesso, e essa é a questão, é acesso à bibliografia. Então não justifica mais fazer aqueles levantamentos baseados em livros ou em teses. Você teve uma ideia na década, em 1990, 2000, para você fazer um bom levantamento, você se deslocava muitas vezes até o Rio de Janeiro, ou até São Paulo, a Biblioteca da PUC de São Paulo, a Biblioteca da USP, o FRJ, onde tinham as maiores bibliotecas. Então você se deslocava lá e você pesquisava, então você tirava xerox. Hoje em dia você faz acesso, obviamente, via online. Então o que acontece? Por esse grande volume que se coloca aqui,
você precisa ter uma certa sistematização para fazer essa revisão. Tá certo? Então essa sistematização implica também, de certa forma, em mudar como a gente aprende, como a gente se coloca. Tá? Então, sem contar também os livros que agora são disponibilizados online também. Tá certo? Então a gente modifica, e essa modificação foi muito difícil estruturar essa modificação como se colocou. Tá certo? Então, ao longo da experiência, a gente vai fazer as mudanças que a gente faz. De certa forma, a estrutura que a gente coloca para se colocar, ou para escrever esse projeto, por exemplo, o projeto de qualificação, o início da dissertação, ele se coloca com uma introdução geral, obviamente, que termina daí com objetivo / hipótese, e daí vem, tá certo? Um artigo de uma revisão bibliográfica, entre aspas, porque a gente vê que a coisa é um pouco mais se colocada, que a gente chama de levantamento. Tá certo? Obviamente esse aqui ligado ao tema. E num segundo momento, a partir desse mapeamento geral, a gente faz o que ele está chamando aqui de revisão narrativa, que nada mais é do que dessa tema geral muito ligado ao objeto de pesquisa. Então, a teoria ou o marco teórico vinculado, por exemplo, ao objeto de pesquisa. Tá certo? Então, por exemplo, se fosse fazer um trabalho, por exemplo, cujo objetivo final seria, por exemplo, o conceito de self em Fordham. Tá certo? Você sabe que o Fordham, aí você começa a psicologia, você começaria a introdução pela psicologia analítica geral, o desenvolvimento, a abertura que o Jung deu para a pesquisa do desenvolvimento, essa lacuna e como Fordham, de certa forma, desenvolveu isso daí. E, obviamente, que isso implica numa mudança no conceito de self. Tá certo? Aí qual que seria a revisão biográfica? A revisão biográfica seria maior. Você trabalha ou com a noção do desenvolvimento, dependendo do foco, ou com a noção de self, por exemplo, na psicologia analítica. Tá certo? Aqui, você coloca exatamente de self, por exemplo, que escreveram em Fordham, ou na psicologia analítica do desenvolvimentista. Tá? Justamente para poder mapear e avançar. Então, a revisão bibliográfica, um levantamento geral, e a revisão narrativa, então, é um aprofundamento. Então, a gente tem alguns modelos, algumas estruturas que se colocam. Obviamente, se a dissertação continua, né? Daí você tem aqui depois a metodologia da dissertação, daí você tem os resultados, a análise e discussão, a conclusão e as referências. Tá? Mas nós vamos se basear nesses dois aqui para marcar como se coloca. Então vamos começar. Essa parte inicial dessa revisão, vocês já estão vendo que a gente está colocando essa ideia da revisão em duas etapas. Primeira etapa, uma revisão ou um levantamento, tá certo? Que a gente pode chamar com outro nome, ainda não está exatamente definido como que a gente poderia, porque não é consolidado, a gente está fazendo uma opção, tá certo? Mas então essa parte inicial, que antigamente se chamaria de revisão bibliográfica, ela está sendo feita em duas etapas. Primeiro, mapeamento ou levantamento, e depois, o que o Vogeral está dizendo? A revisão narrativa. Eu não vou aqui especificar, mas vocês vão ver que tem muitos nomes para esse pedaço aqui e também esse pedaço aqui. Então colocam
revisão integrativa, revisão sistemática, revisão qualitativa, integrativa e por aí afora. Tá certo? Eu vou trabalhar não com um tema muito claro, talvez daqui a uns meses a gente consolide melhor essa definição, tá certo? Mas vou trabalhar com duas etapas. Primeiro, um mapeamento, que é um levantamento, e o segundo, uma revisão. A ideia, então, é que o mapeamento é global e a revisão narrativa é um tema mais específico. Então vamos começar com esse mapeamento aqui, que é a primeira etapa. Então, a etapa 1, que é o mapeamento ou levantamento. Muito importante, gente, para o início, para quem está no início da pesquisa. Por quê? Porque é justamente um mapeamento, é um mapeamento do tema. E esse mapeamento do tema, ele serve para quê? Para localizar e contextualizar a pesquisa, tá certo? Então a Vogeral coloca duas grandes divisões. No fundo você vai fazer o quê? Você vai juntar tudo, ou fazer todo o levantamento possível de produção sobre o tema ou objeto de pesquisa, tá certo? Esse tudo implica aquilo que é não acadêmico, aquilo que é, digamos, acadêmico. Por que isso, gente? Porque tira o contexto. Então, esse não acadêmico são livros, artigos em revistas de divulgação, mídia e por aí afora. Tá certo? Isso dá uma ideia de como se coloca. Isso aqui, obviamente, você vai poder utilizar muito na introdução. O acadêmico, gente, é produção acadêmica em periódicos, ou seja, artigos, teses, dissertações, trabalhos em congresso e por aí afora. E muitas vezes, livros. Aqui tem um livro muitas vezes entra no acadêmico e no acadêmico, né? Porque o livro muitas vezes ele é um livro de divulgação, mas ao mesmo tempo ele traz uma consistência interna muito grande. Então, veja, como a gente trabalha com acadêmico, tá certo? A gente faz uma espécie de mescla dos dois. Como que vai ser feito isso então, gente? Aí não tem. Qual que é o procedimento? Gente, o procedimento não tem muito. O acadêmico é fácil, tá certo? O não acadêmico não tem o que fazer, gente. É simplesmente uma pesquisa de varredura, tá certo? Você vai pesquisando no Google ou em outras ferramentas de busca, né? E você vai juntando e depois você vai classificando por temas, por publicação, forma, tá certo? Por categorias que você vai criando, por exemplo, de data e por aí afora, tá certo? Então você vai juntar o que é publicado nas revistas de divulgação, nos jornais, justamente para você ter esse momento aqui, muitas vezes ele não entra na pesquisa ou ele entra de forma muito resumida. Por que é importante isso? Porque dá o contexto na cultura e na sociedade do tema. Tá certo? De certa forma, a ciência responde a problemas que são colocados à sociedade. Então a sociedade de alguma forma vai ver. O segundo momento nessa pesquisa de varredura, que você fez essa varredura aqui sobre aquilo que é não acadêmico, agora a gente vai no modelo acadêmico, né? E o modelo acadêmico, gente, são bases de dados. Online, disponíveis, Cielo, Pepsi, BVS, por aí afora, tá certo? E, obviamente, o Google acadêmico, tá certo? Aí não dá para esquecer também, banco de teses e dissertações da CAPES. Aqui depende o que você vai fazer. Aí a gente tem que ser realista, né? Dependendo do tema em pesquisa, esse acadêmico aqui, gente, tem que acessar bases
internacionais, ou seja, não tem como fugir das questões em inglês, porque as temáticas mais importantes, ou seja, sei lá, 90% da produção acadêmica mundial é escrita nisso aqui. Isso não é diferente na psicologia analítica, tá certo? Então faz aqui, faz aqui. E aqui a gente tem que fazer, vamos fazer rapidamente dessa pesquisa acadêmica aqui, os dados acadêmicos. Aí depende muito da forma como você vai, do teu objetivo de pesquisa. Tá certo? Essa pesquisa, nesse levantamento inicial, em bancos ou acadêmicos, né? Sabe? Então, bases de dados online, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser sistematizada. Porque as bases estão categorizadas, sistematizadas. Então, para você ter uma certeza, veja, ela não é exaustiva. Porque talvez uma dissertação fosse, mas não é exaustiva por quê? Porque não pega tudo. Tá certo? Não abrange tudo. Mas o que a gente quer abranger é o mais importante. Então a garantia nossa não é abranger tudo que foi escrito, mas quer abranger que principalmente o mais importante, o mais importante, o mais fundamental, o conhecimento seja colocado aqui. Tá certo? Então isso que é importante. Aqui não é uma abrangência exclusiva, mas é abrangência exaustiva no sentido da importância das linhas que se colocam. Então, por exemplo, você vai fazer a nossa pesquisa sobre o self, por exemplo. Se você faz a pesquisa e não aparece o nome de Fordham, quando você está pesquisando, é sinal que a tua pesquisa está equivocada. Ela tem que aparecer Fordham, muitas vezes ela tem que aparecer Neumann, que é outros nomes, tem que aparecer o Mohreinstein, tá? Que são alguns nomes de referência para pensar isso daí. Então, obviamente, para fazer isso a gente cria uma estrutura. Aí a estrutura está dada lá, que vocês têm modelos como fazer. Mas isso que é importante. Depois dessa sistematização, aí tem um campo muito claro, as especificidades do campo junguiano, né? Que a gente está trabalhando. Ou seja, as especificidades da psicologia analítica. A psicologia analítica, gente, é bem complicadinha. Por quê? Porque ela é um campo essencialmente clínico. Tá certo? Ela tem pouca penetração e tradição de pesquisa. Então, consequentemente, há pouca produção nessas bases online, porque há poucos periódicos e poucos artigos. Mesmo no Brasil, por exemplo, tem poucos grupos comparado às outras linhas, a psicanálise, a sociohistórica, tem poucas linhas de pesquisa na área da psicologia analítica. Consequentemente, a gente tem algumas especificidades na psicologia analítica. Qual que é a especificidade da psicologia analítica? Algumas que se colocam, né? Então, as especificidades da psicologia analítica. A primeira é que a produção dela, pelo menos acadêmica, a quantidade comparada às outras é baixa e ela está espalhada por vários artigos. Então você tem que fazer uma pesquisa mais ampla, tá certo? Segundo momento é que a gente tem revistas ou periódicos no Brasil que muitas vezes não estão totalmente indexados, não estão totalmente online. Então você não tem isso. Dificulta o acesso. E sem contar, gente, que esses periódicos aqui, eles têm um foco clínico, porque normalmente eles são nos institutos de formação. Então a metodologia, a forma de colocar é um pouco diferente. Inclusive o Qualis desse, você não vai ter nenhuma
em quales, por exemplo, A1 ou A2. Aí tem duas revistas básicas, né, que a gente tem, que é a Jungiana, tá certo? Então, duas revistas básicas que a gente pode pesquisar online e depois tentar acesso, tá? Então, a gente tem duas grandes revistas, tá certo? A Cadernos Jungianos, da AJB, tá certo? E a revista Jungiana, da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, tá certo? Então, essas duas revistas praticamente se colocam. Então, a Jungiana e a Cadernos Jungianos, tá certo? Então, essas revistas praticamente elas conforme. Existem algumas outras que se colocam, a Self, que está iniciando, mas os tradicionais são esses aqui. Uma da JB, Associação Jungiana do Brasil, e outra da SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Tá. E obviamente, gente, a produção maior em psicologia analítica, tá certo? Vocês vão encontrar em livros, tá certo? Em livros, tá? E coletâneas, que são capítulos. E se quiserem alguma coisa maior, aí tem que ir, gente, não adianta. O banco, teses e dissertações da CAPES. Por quê? Porque a gente vai ter a PUC de São Paulo, que tem mestrado ou doutorado em psicologia clínica, com uma linha junguiana, grupo consolidado há muito tempo. A USP, que também tem um grupo, hoje em dia tem vários, inclusive no Paraná, tá certo? Mas é muito importante, gente, que o Jung, as produções junguianas são em outras áreas. Muita produção junguiana vocês vão ter na área de filosofia, principalmente nas ciências da religião, por razões óbvias, né? Tá certo? Um pouco na teoria em literatura, um pouco em comunicação. Mas principalmente então, gente, veja, a gente faz esse levantamento. Tá? E isso a gente vai ter que montar. Muitas vezes em algumas áreas, a gente até muitas vezes dispensa de certa forma os livros, as coletâneas, e vai direto. Mas em psicologia analítica a gente tem que fazer mais ou menos isso. E muitas temáticas que o próprio Jung se coloca, e a gente não pode esquecer, gente, é interdisciplinar. Então a gente tem que fazer um mapeamento dessa questão. Por exemplo, psicologia e política. Tem que fazer uma espécie de mapeamento rápido na política que isso vai se ver. Tá? E no campo internacional, de certa forma, isso se repete um pouco. Tá certo? Então, retornando no campo internacional, tá certo? Aí não adianta, né, gente? 90% da população, da produção, é em inglês. Então, a revista internacional, basicamente, são dados em inglês. A que a gente tem mais acesso, tá certo? É International Journal of Analytical Psychology. É o único, inclusive, que está na base da UFPR. Tá certo? Mas é a mesma coisa. A produção principal é em livros e a gente tem artigos. Tá? Então existem aí alguns periódicos bastante consolidados no campo. Tá certo? Então vamos ver alguns deles. Então aqui a gente tem um link da IAAP, International Association for Analytical Psychology, tá certo? Que dá um link de vários journals, vários periódicos, em alemão, em inglês, em francês, etc. Tá? Alguns que a gente mais se coloca, Harvest, tá certo? Esse aqui, as questões culturais, obviamente, Jung Journal Culture and Psych.
perspectiva relacional, vocês podem ver, Psychological Perspectives, mas veja, muitos a gente não tem acesso e alguns são mais tradicionais. Quadrant, que é bastante tradicional, tá certo? Aqui é a revista Jungiana no Brasil, italiano. Esse aqui, que é o mais acessível, mais consolidado, tá certo? Começou em Londres com o Fordham, então de certa forma ele consolida uma certa conclusão que se coloca. Spring, que se caracterizou da publicação do Hillman, tá certo? São basicamente esses ali que a gente se coloca. Então veja, o que significa, gente? Significa que nessa pesquisa, quando se for pesquisar bases de dados, as bases que a gente tem, eles pegam principalmente esse. Os outros, aí não tem muito o que fazer, gente. Vocês vão ter que ir nos sites. Tá certo? E outra coisa, quando vocês forem pesquisar teses e dissertações, vocês têm que ir em alguns modelos, alguns programas. Programa de psicologia de doutorado da Duquesne, em Access, tá? E no Pacífica. Então, talvez sejam os principais. Tá? Esse aqui na Inglaterra, tá? Duquesne nos Estados Unidos, Pittsburgh, e no Pacífica na Califórnia, também nos Estados Unidos. Aqui existe a Duquesne, Psicologia Humanista, talvez tenha alguma coisa em Dallas também, tá certo? Aí tem outros recursos, mas basicamente são esses modelos. Acesso a eles, eu não sei muitas vezes como é que se dá acesso internacional. Alguns oferecem, outros não. Muitas vezes há dificuldade de acessar algumas teses e dissertações porque elas saem para publicação de livros, então elas são limitadas. Então você veja aqui, ali, nesse levantamento que a gente vai ter que fazer, ele, na realidade, ele faz em quase em dois modelos, em dois pedaços, tá certo? Então a gente faz primeiro, mesmo esse levantamento acadêmico, ele não é um levantamento tradicional no sentido de só bases de dados, tá certo? A gente se faz esse levantamento acadêmico, ou seja, das pesquisas, abre aspas, acadêmicas em psicologia analítica, teses e dissertações, tá certo? Então, no levantamento, nesse mapeamento, quando a gente está falando dos dados acadêmicos, a gente faz quase também em duas etapas, em dois passos. Tá? O primeiro passo é as bases de dados, que são os periódicos. Só que devido à baixa penetração acadêmica comparado ao campo geral e pela característica do campo em psicologia analítica, tá certo? Que ele é muito mais clínico, ou seja, voltado para a formação de analistas, a gente tem pouca coisa, então a gente tem que completar as bases de dados com os livros e as dissertações e as teses. Que aqui, se aqui a gente consegue fazer uma pesquisa muito estruturada, aqui ela não tem, ela estruturada que eu digo, você consegue delimitar as bases de dados, você consegue delimitar um protocolo. Aqui a gente não consegue seguir um determinado protocolo, tá certo? Por que a gente faz aqui nas bases de dados? Então, no primeiro momento, você levanta os artigos, tá? Nos artigos, você vai levantar as referências. Porque todos os artigos trazem referências a livros, a autores. Essas referências é que vão embasar você procurar aqui, tá certo? E você procurar artigos. Então, esse segundo momento aqui, ele quase como decorrência do primeiro. Então, mesmo que você não entenda nada, por exemplo, de psicologia analítica, quer dizer, você entenda o básico da psicologia analítica, mas quando você for pesquisar self na psicologia de desenvolvimento, isso vai aparecer lá, Fordham. Então você vai perceber que o Fordham é um autor extremamente importante. Então, como se fosse para Jung, a gente sempre faz, isso é uma característica que a gente vai ter que levantar aqui, a gente sempre faz uma referência às obras clássicas do Jung, então você vai
Mesma coisa o Ford, além da publicação de artigos, ele tem muito livro, capítulo, tá certo? Então você vai levantar os livros. E aqui, não tem saída, né, gente? Aqui é o Google, tá certo? Principalmente escola e o geral. E as pesquisas nos sites específicos, tá certo? E aqui também há muitas indicações. Então você vai lendo, vai percebendo mais ou menos algum livro muito citado, algum autor, algumas referências, daí você vai chegando. Isso permite, de certa forma, a você fazer um mapeamento global. Então você vai passar esse levantamento, esse mapeamento global, aí tem várias formas de como você vai descrever esse mapeamento, mas a ideia principal não é estabelecer claramente, tá certo, o que é cada coisa, é mostrar e dar uma ideia geral do campo. Então esse levantamento, tá certo? Ele dá uma ideia geral no campo e dá uma ideia geral que implica muito, gente, da gente perceber o quê? Essa ideia, então esse levantamento, essa primeira etapa, em relação à temática, gente, ela faz o quê? Veja, agora eu estou fazendo a primeira etapa daquela visão mais ampla. Aquela etapa do levantamento ou do mapeamento. Que você levantou produções acadêmicas e produções não acadêmicas. Das não acadêmicas, você tem uma ideia do contexto, vamos dizer assim, sociocultural do tema. Das acadêmicas, você vai ter o contexto de pesquisa e de produção. Esse contexto, esse mapeamento geral de pesquisa e produção implica em principais autores, principais temas, principais objetos de pesquisa, principais metodologias, tá certo? Uma ideia dos conceitos de base. Você não está explorando aqui fundamentalmente, mas está levantando como se coloca uma ideia da produção ao longo do tempo, ou seja, do próprio histórico de pesquisa, isso daí. Tá? Ou seja, de certa forma você tenta levantar as linhas, as principais abordagens, as principais metodologias e os principais autores. Isso aí já te dá uma boa ideia, além do que, obviamente, das lacunas, tá certo? E da direção onde se encaminha. Só que já dá uma boa ideia do campo e se aquilo que você está pretendendo pesquisar é coerente ou não. Feito isso, feito esse mapeamento, aí existe uma coisa muito clara, que você pode usar um pouco de bibliometria, índices, gráficos, modelos, tá certo? Eu não vou me estender muito nisso daqui. Mas isso, ao levantar isso aqui, esse levantamento, você tem a coisa geral. Esse geral vai te dar um embasamento muito claro para você aprofundar a tua pesquisa. Que daí é o segundo momento. Se o primeiro momento é o mapeamento geral, o segundo momento, que o geral está chamando, de revisão narrativa. Por que revisão narrativa? Se fosse no campo da saúde, por evidências, ou seja, um modelo positivista, não é uma revisão narrativa, é uma revisão muito baseada nas análises estatísticas e quantitativas. Mas a gente tem que a psicologia analítica, como uma psicodinâmica, como tem a ideia de acesso inconsciente e finalidade, ela é hermenêutica. Consequentemente, ela é interpretativa. E fundamental da interpretação, gente, é a linguagem, o texto e a narração. Então a linguagem é narrativa, não tem o que fazer. Tá certo? Tá, então vocês vão fazer uma narrativa a partir daquilo que se colocou. Essa narrativa, essa narração, obviamente, é uma narração com argumentação, procurando uma análise teórica.
Tá? E aqui, gente, ela faz uma espécie de interpretação dos dados do levantamento. Tá? É bastante interessante perceber que essa interpretação, ou essa teoria, essa revisão narrativa, quando se coloca algum termo, isso também tem que ver, sendo uma pesquisa qualitativa, sendo uma hermenêutica, uma interpretação, aí a gente tem que ter uma coisa muito clara que foi falada, gente. Não existe o verdadeiro Jung, por exemplo. Então eu vou achar o verdadeiro conceito de self-informed. Não existe, gente, porque a verdade aqui, ela não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa a uma interpretação. Então a sua interpretação do aspecto, ela tem que ser robusta, no sentido dos argumentos, dos dados, aonde foi. Tá? E essa argumentação robusta, ela obviamente a todo instante na ciência, ela vai ser submetida à fricção, ou seja, à prova. Tá? Na ciência a gente não procura aquilo que está certo, a gente procura o que está certo, está bom, a gente vê o certo para ver onde que tem o buraco, e a gente vai no buraco. Tá certo? Então com o tempo, com o aparecimento de novos dados, de novos livros, publicações, análises, articulações, muitas vezes ela é substituída. Tá? Então veja, a gente não procura verdadeiro Jung, a gente procura sempre, gente, ampliar a compreensão ou do termo ou da teoria, o que vocês acharem. Tá certo? Então, a gente não está tentando, por exemplo, aquela do self-informed, não está tentando achar o verdadeiro self, está tentando ampliar a compreensão do self-informed ou da própria psicologia analítica. Aí a Amneris falou uma coisa muito clara, gente, porque esses autores que a gente, o Jung Fordham, ou as teorias, gente, se eles são clássicos, eles têm diversas camadas de sentido. Ainda mais na psicodinâmica, né, que a gente vai avançando. Então a gente vai tentando esclarecer e ampliando esse nosso entendimento. E a gente espera então que um trabalho, sendo bem feito, bem articulado, amplie essa compreensão do sujeito e facilite muitas vezes às outras pessoas. Uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer, gente, nesses levantamentos que a gente faz, a gente sempre procura ver se alguém já não fez um levantamento parecido, tá certo? Que facilita a nossa vida. Então a narração narrativa, normalmente, a partir da etapa 1, que é lá o mapeamento, o levantamento, normalmente a gente tem temas ou metodologias ou objetos que são levantados aqui, que são colocados. E a narração narrativa então escolhe um tema. Por quê? Porque ele vai olhar então toda a teoria a partir desse foco. Então a narração narrativa é o quê? Um aprofundamento em direção a um tema específico, um objeto, uma história, tá certo? O que se for, obviamente isso dependendo da pesquisa. Aí tem uma coisa muito clara, então ela pega aquilo e faz uma interpretação de tudo que você levantou aqui para tentar desenvolver um marco teórico, um fundamento teórico a partir da onde você vai se colocar. Tá certo? Ou tentar fazer um mapeamento daquele tema, tentar fazer uma narrativa, tentar fazer uma história, um aprofundamento, temas correlatos, aí vai se colocar. Só que é importante, se é uma interpretação, você tem um ponto de vista. Você tem, bem ou mal aqui, uma espécie de teoria de base, a partir do qual você vai avaliar, analisar tudo que você levantou aqui. Entende? Então é muito claro. O conceito de self, do ponto de vista clássico, é um. Do ponto de vista da psicologia arquetípica é outro. Do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento é outra. Tá certo? Então você tem diversas narrativas possíveis e, óbvio, você tem que explicitar esse ponto de vista que você faz ou esses seus conceitos. Tá? Então, a revisão narrativa, ela se coloca a partir dessa revisão, desse levantamento, e vai selecionando. Tá? E a partir dessa seleção, a gente faz também
Tem um certo método, tá? E aqui, para fazer isso, tem diversas possibilidades. Tá? Muitas vezes, eu coloquei ali uma possibilidade que foi feita, tá? Que foi colocado no voz geral. Esse aqui, ó. Tem um livro bastante interessante em psicologia, que foi publicado. Quando está fazendo uma revisão narrativa, está fazendo uma análise teórica. Tá? Então isso aqui, ó. Pesquisa teórica em psicologia, aspectos filosóficos e metodológicos. Tá certo? E aqui é a ideia da interpretação que a gente faz. Revisão narrativa, então, pode assumir diferentes níveis de análise, dependendo do, obviamente, do nosso objetivo de pesquisa. Tá certo? Então ela pode ser um nível fundamental, que eles chamam teórico geral ou basilar, uma análise sistêmica das relações, uma análise filosófica ou epistemológica, tá certo? Dos fundamentos filosóficos. Eu não vou entrar aqui, pode fazer um histórico dos conceitos. Normalmente a revisão narrativa, a gente acaba fazendo uma coisa sistêmica e teórica geral, quando a gente está trabalhando, por exemplo. Por quê? Porque sobre o conceito básico e sobre como esse conceito se relaciona com outros. Mas aí depende muito do objetivo que vocês vão se colocar. Isso que é interessante, gente. Quando se faz uma análise narrativa, se ela é teórica, você envolve isso aqui, ó, gente, intertextualidades, que vai trabalhando no livro, vai trabalhando no capítulo, artigo, referência. Você tem que dominar a teoria psicológica que você está colocando. Então não dá para fazer, por exemplo, uma revisão teórica do Self-Fordham sem dominar um pouco a teoria do desenvolvimento, sem entender Jung. Tá? E você tem que ter aí uma formação básica em filosofia, história das ciências, justamente para poder localizar. No caso do Jung, seria a formação básica da epistemologia junguiana e história do próprio pensamento. Tá certo? Pensamento junguiano. Por isso que ele coloca, gente, quando a gente faz uma narrativa, a gente está aqui, ó, construindo um significado na inter-relação entre autor, leitor e texto. Você não está sendo um leitor completamente objetivo e neutro. Você está sendo um leitor que vai fazer uma interpretação que vai ajudar os outros. Por isso aquela ideia, ó, a gente não procura achar significado latente. Não existe a ideia de verdadeiro Jung, verdadeiro Freud. Certo? Aí tem algumas questões aqui que vocês vão fazer, mas o que interessa para a gente nesse momento é que ele produziu, gente. Aqui é um procedimento de interpretação conceitual de texto, que vale a pena. Tem diversos possíveis, mas ele se coloca. Então, eu vou voltar nessa revisão narrativa. Essa revisão narrativa, gente, ela não é totalmente ampla. Então, daquele levantamento que você tem um universo de textos. Tá certo? A revisão narrativa, ela escolhe alguns textos que são fundamentais. Então você não trabalha com todos eles. Você trabalha com alguns que você acha que são fundamentais, que o levantamento aqui deve te dar indicação, ou por citação, ou por referência, ou por autor. Então esses textos fundamentais, obviamente, eles têm mais os comentadores, que é para esclarecer mais outros textos que se colocam. Mas nesses textos fundamentais, você tem que trabalhar em cima deles de uma forma sistemática. Aí ele dá esse procedimento. Tá certo? Nesse texto fundamental, nos textos, vamos por lá que você tenha um livro e 3 artigos. Se você domina bem a teoria, você até consegue fazer isso de uma forma automática. Se você não domina, é muito melhor fazer de uma forma sistemática. E a sistematização que ele coloca é o seguinte: é fazer uma análise. Então vamos lá. Você tem texto 1, texto 2, texto 3. Você faz uma análise de cada texto. Então você vai ter análise 1, análise 2, análise 3. E depois você vai juntar isso uma análise geral. Tá certo? Então o procedimento que você aplica aqui para cada texto, você vai aplicar aqui como se todos esses fossem um texto, para você chegar a um texto final que é a tua análise geral. Tá certo? E tem o procedimento que ele coloca, ou que ele
supõe basicamente 4 etapas. Tá? Vamos apagar aqui que fica melhor. Para cada texto, cada etapa, 4 etapas. Depois você vai ter uma ideia geral, você vai aplicar esse procedimento para os teus elementos. E é uma coisa interessante, gente. Se esse procedimento é interpretativo, a gente pode até fazer aqui de forma linear, mas ele é recursivo. Então, na realidade, você sempre está voltando dele, tá certo? Quando você perceber que a tua interpretação, sei lá, pela quinta vez, não varia muito da interpretação da quarta vez, ou seja, tua análise não acrescenta muito, é hora de você parar. Mas você começa a interpretação, você, pô, tá faltando, eu senti isso errado, aí você vai de novo. Pô, tá faltando, eu senti isso errado, aí você vai de novo. Você pode voltar e refazer os procedimentos. Então, como é que você faz uma análise de um texto? A primeira coisa, gente, é uma leitura geral. Obviamente, para você ter um movimento de como é que você faz. O segundo momento é uma leitura que você seleciona, grifa, marca as partes mais importantes que tem a ver com o teu objeto. Tá certo? Ou seja, você está delimitando num texto, sei lá, no artigo 30 páginas, aquilo que é mais importante, aquilo que é fundamental. Um terceiro ponto, o que você faz daí, gente? Você faz o levantamento que o autor está denominando das teses tradicionais. A gente está supondo que todo artigo, ou todo texto, ele tem um objetivo. Então, para dizer, ele dá um contexto geral, daí ele diz como as coisas são, aí ele diz as falhas e as lacunas de como as coisas estão, daí eles dão a proposta do artigo dele, tá certo? E que é a tese principal do argumento dele. Então, teses tradicionais que ele chama, teses tradicionais que o autor levanta. Tá? Então, por exemplo, quando o Fordham vai falar do self do Jung, ele vai dizer que o self como é o self, segundo Jung, vai descrever, tá certo? Então, as teses que o autor coloca em relação na tradição, em relação ao tema, depois você levanta as críticas que o autor faz às teses tradicionais e você põe as teses propostas. Tá certo? Então aqui, para cada texto, você levanta tese tradicional, por exemplo, o que o autor vê do que está no campo, as críticas que ele faz e com as teses propostas. Tá certo? Então, nesse aqui, gente, é interessante quando você levanta aqui a rede de conceitos que você está utilizando. Tá certo? Essa rede de conceitos são outros textos do autor, justamente para esclarecer, e obviamente os comentadores, ou outras obras gerais que você achar fundamental. Pode ser, por exemplo, dicionários. Dicionário de psicologia, dicionário crítico de psicologia analítica, dicionário de psicologia analítica, glossário, etc. Muito importante aqui, gente, quando você fizer, você fazer uma lista com a citação, ou extrato do texto, né? Permitindo a localização. Tá certo? Então você vai montando isso daqui. Tá certo? Então o autor, teses tradicionais, que o autor, as críticas que o autor faz às teses tradicionais e as teses propostas pelo autor que vão sanar essas lacunas. Tá certo? E vai evitar esses problemas que se colocam. Aqui, gente, você no final do quarto passo, você vai agrupar de cada texto as teses em categorias. É óbvio que essas categorias elas podem ser feitas da função do teu objetivo, da função de toda a leitura que você faz, tá certo? Categorias temáticas. Tá? Você agrupa do texto e você dá um nome, uma designação que tem muito a ver com o tema. Feito isso aqui, o que você faz, gente? Dependendo do texto, você avança, depois de ter feito isso, de ter agrupado, de ter visto, de ter relacionado,
você faz elaboração de esquemas para tentar entender o próprio texto. Então são fluxogramas, gráficos, tópicos. Você tenta traduzir em imagem o conceito, ou os conceitos, ou a rede conceitual. Tá certo? E aqui visualiza exatamente a estrutura argumentativa do texto. Tá certo? Então você coloca, você identifica como o texto se coloca. E por último, né, gente, na última etapa em cada texto, uma síntese interpretativa. Você vai interpretar do próprio texto que você está trabalhando. Lembre-se, gente, se uma imagem vale por 1000 palavras, tente descrever esse conceito, uma imagem vale por 1000 palavras, em uma imagem. Vocês não vão conseguir, tá certo? Então essa síntese é uma síntese narrativa. Cada texto que você trabalhou, então você está, além de estruturando e mostrando a essência a partir do seu ponto de vista, você está vendo o quê? Você está consolidando ele, até porque a nossa consciência é limitada, né? Não consegue trabalhar com uma capacidade infinita de processamento. Então a gente estrutura. Depois de ter feito isso, vai ficar muito mais fácil você trabalhar com a síntese interpretativa de cada um, com as categorias temáticas, para você fazer a síntese geral. Então você vai ter lá, dos vários textos que você fez, você vai trabalhar no teu texto final. Então você está juntando aqui os esquemas, tá certo? Você está juntando as categorias temáticas. E você está juntando as sínteses. Isso aqui vai fazer um esquema geral, a temática geral, que vai facilitar você fazer a síntese. E daí você faz o relatório, que você pode usar os esquemas, os sínteses, as identificações. Por isso então, tá certo? Você faz uma síntese de todas as relações conceituais de cada texto, depois uma síntese de uma relação conceitual. É óbvio, né, gente, que se você trabalhar, por exemplo, com um texto, sei lá, de 1940, outro de 1950 e outro de 1960, a comparação entre as sínteses vai te dar o quê? O histórico do desenrolar do conceito. Tá certo? Você pode voltar a consultar o texto original, inicial? Pode. Tá certo? Mas é muito importante, então, que você consiga identificar no texto aquilo que é importante. Tá bom? E que se coloque sempre Então é muito importante que você faça isso. Por quê? Porque vai servir de forma muito clara para você poder estabelecer os seus pontos de análise. Tá? Você não vai precisar voltar e refazer. E é interessante perceber que aquilo que a gente faz, só consegue fazer uma boa análise se a gente domina a teoria. Isso aqui vai permitir exatamente para você ter de forma consolidada para você onde a teoria. Muito importante, se for retirar extrato do texto, sempre referenciar o texto. Certo? E tem uma coisa muito clara, né, gente, que vocês têm que trabalhar, muitas vezes, o texto ou PDF. Tá? Se vocês tiverem os textos em arquivo PDF, fica muito mais fácil você utilizar pelo buscar, localizar. O livro físico é ótimo para a gente aprender,
Mas quando a gente faz pesquisa acadêmica, em vez de ficar folheando o livro, é muito mais importante, depois de um determinado momento, a gente ir para o PDF. Tá certo? É óbvio que não, veja, os textos fundamentais, gente, os textos básicos, que você vai olhar, é muito interessante você ter esse texto impresso, para você fazer a leitura e interpretação. Mas a pesquisa básica de localização, o PDF ajuda e facilita muito. Tá? Então acho que esse é basicamente o que eu tinha para indicar dessa revisão narrativa. Sempre lembrando, gente, que essa revisão narrativa está sempre vinculada ao objeto ou ao tema de pesquisa, tá certo? Por quê? Porque ela é um determinado ponto de vista sobre um objeto, entende? Então, se você quer falar sobre o self, por exemplo, na psicologia analítica, é um ponto de vista. Se quiser falar sobre função transcendente, por mais que seja ligado ao self, é outro ponto de vista. Então vai ser outra interpretação, outra análise. Tá? E lembrando vocês que quando vocês vão fazer o projeto de qualificação ou pesquisa, você sempre tem que pensar... Bom, aí você sempre tem que pensar na forma de segmentos, de blocos autônomos e da ligação entre esses blocos. Tá certo? Então vocês têm a estrutura. Lembrando vocês, gente. Então, a estrutura do texto, seja um processo de qualificação, seja dissertação, introdução, ela é geral, tá certo? Que ela termina aqui, você tem a teoria geral, explicação do objeto também geral, muito ampla, e você termina com objetivo ou hipótese, tá certo? Que vai orientar. Depois disso, você tem metodologia também geral. Lembre-se que essa metodologia tem que explicar que é um modelo escandinavo que se orienta por artigos. Aí você explica rapidamente os artigos que se colocam. Vamos supor que tem 2 artigos, tá certo? Aí vem, logo depois, um capítulo, por exemplo, que seria um artigo. Esse artigo, gente, é um modelo completo, com introdução, fundamentação teórica, objetivo, metodologia, resultado, análise e discussão, conclusão e referências bibliográficas. Dependendo de como está articulado, você pode colocar aqui um texto, um capítulo de ligação e entra novamente mais um capítulo, que seria, por exemplo, o artigo 2, que tem exatamente isso aqui. Tá certo? Aí ao final, depois que a dissertação tem lá a conclusão, análise, etc., você tem as referências e você tem os anexos. Essas referências aqui incluem desses textos, da introdução, dos textos de ligação, mas inclui também as referências dos artigos. Então a referência dos textos, mais referência do artigo 1, mais referência do artigo 2. Tá certo? Aqui também cada capítulo pode ter um anexo específico. Se vocês vão colocar os anexos, também tem os anexos referentes a isso aqui, tá? O geral e também os anexos do artigo 1 e os anexos do artigo 2. Então se monta uma estrutura geral. Tá certo? A metodologia explica rapidamente a metodologia toda e você tem também uma conclusão geral, além da conclusão de cada artigo. Então, gente, eu acho que isso que é o básico aqui para vocês verem. Tá? Então acho que é isso aí. Obrigado.